Olá, Teresa Collor. Como é o seu nome? Meu nome completo, Maria Teresa Pereira de Lira Collor de Mello Halbreich. Quantos nomes são aí? 8, 9? 7, né? Nossa! O Halbreich é o último nome, É que o- é da sua atual família. Eu casei depois de 6 anos, né, que eu fiquei viúva, e aí eu tenho o nome do meu segundo marido. E você mora em São Paulo? Eu estou morando em São Paulo há 18 anos e fui muito bem recebida. São Paulo é uma terra que acolhe a todos de uma forma muito carinhosa. As pessoas às vezes acham até que o paulista é um pouco frio, mas é muito sincero. E São Paulo é uma coisa que fascina na cidade, essa multiculturas, né? Essa interseção, como se vive com tantas diferenças, né? Muito bacana a cidade. E você, nessa sua experiência com São Paulo, você ainda mantém laços com a sua terra natal? Bastante, né? Eu tenho casa lá, um filho que mora em São Paulo e um filho que normalmente reside em Alagoas, mas agora veio para São Paulo para me dar uma ajuda aqui. Você fala em Alagoas, mas o seu histórico anterior é Pernambuco. Eu nasci em Pernambuco, eu venho de uma família, ambos os lados, de uma tradição da agroindústria do açúcar em Pernambuco. Então, minha mãe tinha os filhos em Pernambuco, mas vinham para Alagoas com uma semana de nascido. Mas e qual a ligação que tinha com o Jornal do Comércio, essa coisa toda lá? Como é que surgiu essa história? Porque eu sei que você também é meio que jornalista, nem que seja por DNA, né? É DNA, É. Do lado da minha mãe, o irmão do meu bisavô era o senador F. Pessoa de Queiroz, que tinha a rádio Jornal do Comércio, rádio, televisão, Jornal do Comércio, né? E do lado do meu pai, eles tinham o Diário de Pernambuco, que quando meu bisavô falece, eles vendem, a família vende a Assis Chateaubriand, né? Que aí ele começa o Império. Assis Chateaubriand comprou O primeiro jornal. jornal que ele compra E daí justamente foi o esse. início dos Diários Dos Diários Associados e alguma Associados, coisa toda. por isso, e o nome do jornal era Diário de Pernambuco, né? Ah, que beleza. E isso daí Aí isso era o seu depois avô. do lado do pai. Isso. E aí depois eu caso com Pedro, que a família também tem a rede de comunicação no estado de Alagoas, a organização Arnon de Mello, né? E o Pedro organiza mesmo aquele grupo, cresce, tinha um empreendedorismo incrível naquela época de que o estado todo ficasse servido com a emissora. Ele fez um trabalho belíssimo lá com o jornal, preparou toda a empresa da família e recuperou, né? Porque a empresa estava um pouco complicada. Quando você fala do Pedro, isso leva e remete a gente diretamente para a história do Brasil. Recente já não é tão recente, né? Já faz quantos anos? Uns 20 anos? Você sabe que eu me dei conta do tempo, agora nesse momento que eu estou vivendo e que tenho revivido muito o passado, então eu tenho mergulhado muito na minha história. E aí é que a gente dá conta que já faz mais de um quarto de século. Quer dizer, chega a mais de 25 anos quando houve o episódio todo. Então aí eu vejo como o tempo foi rápido e como a gente tem que cuidar da história, porque eu vejo também, faço um triste constatação de que a juventude não tem conhecimento da história. Exatamente. Você que está ouvindo aí, lembre-se, mais de 25 anos, possivelmente você não tenha 25 anos ainda, então você nem vivenciou alguns momentos importantes da história brasileira que aconteceram. E a Teresa foi uma protagonista paralela naqueles acontecimentos do quase impeachment que aconteceu na época com o Fernando Collor de Mello, que hoje é um senador da República e diz ele, potencialmente, um dos candidatos a qualquer coisa que aconteça por aí. Sempre é candidato. Mas, de qualquer forma, se a gente pegar um pedaço dessa história, é uma coisa triste, ruim para você? Como é que você analisa tudo isso? Não, a memória, ela tem um lado pesado, bastante pesado, quando eu vejo pessoas assim da família e amigos que tiveram uma vida muito mais linear e mais tranquila, né? Mas eu não me arrependo de como eu agi e da forma que foi,
porque tinha que acontecer aquilo, tinha que ser desmascarado. Conta um pouquinho o que aconteceu para ajudar a rememorar um pouco para as pessoas ou aqueles que não conhecem. Naquele momento, quando o Fernando Collor assume a presidência, então muito jovem, com 40 anos, né? O Pedro mais jovem ainda, era o irmão mais jovem, dirigia a empresa da família, e o Fernando, ele não admitia que nenhum jornal ou imprensa, ele tinha um ego muito exacerbado. Então, falasse de forma negativa, ainda mais sendo da família, né? Mas o Pedro era uma pessoa que sempre passou sempre as notícias de forma transparente. O jornal era isento não era parcial, Sim. nem era um jornal conhecido, que se chamava muito no meio jornalístico, com chapa branca, sim, né? Sim. Então, era um jornal que ele dava a notícia e tinha credibilidade por isso, os meios de comunicação da família. Então, quando aconteceram alguns fatos relacionados à gestão e à vida ligadas ao presidente, foram noticiados. Que era irmão do Pedro. Irmão do Pedro. Seu cunhado. Meu cunhado. Isso. E aí o Fernando, isso incomodava muito, e ele aí resolveu montar um sistema paralelo. E o Fernando, presidente da República, e o irmão com um jornal que supostamente não, era da família, né? Tudo da família. Era também do Fernando. Ele também seria um dos herdeiros, tinha uma participação daquilo. A majoritária era a dona Leda, a mãe, mas ele também era herdeiro tanto quanto o Pedro. Só que o Fernando tocava o Brasil tecnicamente. Tecnicamente. E o Pedro tocava as empresas, empresas tinha da recuperado, família. Né, as empresas que tinham o jornal, a televisão, rádio, gráfica. E por essa postura de independência, não agradava, Fernando resolve montar um jornal paralelo. Mesmo enquanto presidente? Enquanto presidente. Ele monta um jornal chamado A Tribuna. Chama Paulo César Farias, o então tesoureiro de campanha de Fernando Collor, e Paulo César vai ser a pessoa responsável por esse projeto e que tem todo o jornal no nome dele, até porque é proibido alguém que está num cargo público. Era exatamente isso que eu queria ser saber, como era possível. Proprietário de meio de comunicação. Então, ele usou a figura de Paulo César. E Paulo César dizia, não tenho nada a ver com isso, Fernando que pediu. Então, ele monta um jornal e vai tirando os funcionários. O jornal já é uma gestão difícil, você tirar os funcionários, vamos dizer, você pagando com dinheiro que você sabia que não era lícito. Agora, nisso, Pedro trabalhando na família, sem ter nenhum vínculo com o governo federal, sem ter nomeação, sem ter cargo, sem ter nada, você não deixar a pessoa trabalhar em paz. E, paralelo a isso, foram chegando notícias de quanto havia de corrupção, de que pediam propinas, o chamado pedágio para liberação de verbas. E a gente era sabedor disso tudo, mas aquilo se guardava. O Pedro foi a Fernando, avisou que estava havendo isso, que estavam chegando com tais e tais denúncias. Mas o poder, quando você está lá, você não mensura, você acha que pode tudo. Nunca levaram em consideração. E ele continuou na investida de montar uma rede paralela de comunicação. O que acontece? Você está no seu canto quieto, trabalhando, vem um ou outro, tira você do sério, fica provocando. Ele avisou. Ele disse, agora eu vou à imprensa. Ele avisou que iria à imprensa. Disseram, olha, você na primeira semana vai estar na primeira página. Vamos falar, a imprensa daí seria além do jornal próprio. Seria a imprensa no Brasil. A imprensa nacional. Então, ele foi conversar com o então embaixador Marcos Coimbra, chefe do Gabinete Civil, avisou que iria fazer as denúncias, que tinha várias delações, inclusive tinha as contas do Paulo César. É a famosa, isso resulta na famosa capa de Veja. Na capa de Veja. E quando ele avisa, dentro lá do Gabinete Civil, disseram, olha, você vai estar na primeira página dos jornais a primeira semana, depois você vai lá lá no fim do mês, você já está no meio do jornal, e depois de um mês, 2, você vai estar na última página, na página de prisão. Página policial. Então, foi isso a resposta. Então, você vê como a arrogância de quando você está no poder. Vamos fazer uma análise fria, distanciada agora. Vamos ver assim. Dizem que um dos motivos que Fernando Collor foi obrigado a pedir a fazer a própria renúncia
Não foi necessariamente por causa das denúncias, mas foi porque ele tinha perdido o apoio do Congresso, ele não tinha o apoio do Congresso. As denúncias eram algo muito forte, muito sério, que provocou essa questão. Como é que você percebe isso? Mas olha, no primeiro momento não levavam a sério as denúncias, porque quando o Pedro faz as denúncias e que citam as pessoas que tinham feito essas queixas, as pessoas foram chamadas à Polícia Federal e as pessoas não foram, não compareceram, porque tinham muito medo da presidência, né, de uma perseguição. Então, o Pedro fica muito, a gente fica muito solitário, né, eu e ele, porque ninguém queria acompanhar uma pessoa contra a presidência, um presidente eleito pelo povo, numa época que depois da ditadura. Não, e não só isso, e um discurso de caçador de marajás, um discurso pelo povo, contra a corrupção, aquela coisa toda do jeito que estava acontecendo. Né? Aí você vê, isso tudo era isso para a gente ver como a história se repete com o passar dos anos, né? Um falso discurso, e isso que as pessoas têm que ter cuidado agora, nessa eleição, de você não pensar que está escolhendo uma coisa, um discurso novo, coerente, verdadeiro, isso é toda uma farsa, como a gente viveu nesse momento, como a gente viveu há 12 anos atrás, com a presidência do presidente Lula, porque ele vendeu sonhos, ilusão que não aconteceram, não é verdade? E no fim roubou o sonho de toda uma... muita gente acreditou isso. Um grupo de pessoas. Eu costumo dizer isso, não se trata uma questão partidária, aí a questão, mas é isso. Muita gente acreditou naquela ideia, naquele ideal. Isso tem acontecido um pouco com o Brasil, né? E toda vez que surgem esses líderes messiânicos, né? Esse pessoal que é o salvador da pátria, normalmente o pé é muito de barro, né? É muito de barro. Para não dizer que o pé é de barro, né? Enfim. Deixa eu retornar só mais uma questãozinha lá atrás, daí a gente vai chegar hoje na questão, nos dias de hoje. Você, enquanto mulher, enquanto esposa do Pedro, que estava fazendo isso, você... como é que você se sentiu nisso? Como é que foi a questão na sua família? Vocês chegaram a receber algum tipo de ameaça também? Ou se sentiram com medo? Ou isso nunca aconteceu? Eu sou uma pessoa de natureza destemida. E eu acho que quando você entra, você não tem que ter medo. Você tem que mergulhar a fundo. E como, além do mais, movida pela verdade, e eu era companheira, eu sabia de tudo, eu não faria tudo de novo, como eu disse, né? Mas uma situação difícil, constrangedora. Qual era um desses itens de corrupção que era denunciado? Qual era uma dessas questões? Porque o Fernando Collor ele caiu por uma tecnicalidade, né? Foi a tal da perua Elba que entrou, mas isso foi apenas um item. Não, mas dono de construtora, por exemplo, para sair o recurso, para terminar uma obra, precisaria dar um percentual. Agora, quando você estava se referindo, que o Fernando ele sai e renuncia antes, porque ele não queria perder os direitos, né? Isso. Mas o que incriminou ele foi a CPI no Congresso, Sim. Porque as denúncias só tomaram corpo depois também, quando foram se juntando os fatos, e veio o Fiat Elba. Isso. Mas aí a CPI no Congresso já estava montada, o relator era o Benito Gama. E a Polícia Federal já estava em busca. Mas existia muitos interesses que não iam querer deixar que isso fosse para frente. E mesmo o Congresso não tinha interesse. Quando depois viram que poderia ter a possibilidade, e como ele, Fernando, não teve habilidade de lidar com o Congresso, como nós tivemos um caso recente também, Sim. Porque a gente vê às vezes... O pessoal se sente acima do bem e do mal, né? Acima do bem e do mal. Então não quis, vamos dizer, baixar um pouco a cabeça e ir trabalhar o Congresso e negociar, porque o Congresso, do jeito que a gente sabe, em sua maioria, não na totalidade, mas na sua maioria, é podre. Então, o Congresso é bem suscetível à compra. A gente tem visto isso
bastante acontecer nos dias de hoje. Então não era diferente. Se ele tivesse essa habilidade, com todas as denúncias, com todas as amostragens, com Fiat Elba, com o que fosse, poderia não ter dado em nada. Mas ele não veio corresponder aos anseios também no Congresso. É interessante a gente lembrar uma coisa aqui, e vamos buscar historicamente, vamos sair do Brasil um pouquinho. Existiu nos Estados Unidos um criminoso muito famoso, que vocês devem ter ouvido falar, que era o Al Capone. Ele mandava metralhar todo mundo para lá e para cá. Da máfia em Chicago. Máfia lá em Chicago. Ele nunca foi pego pelos crimes que ele fez, mas ele foi pego pelo imposto de renda, né? Então hoje, às vezes não se consegue pegar um indivíduo porque ele está muito bem oculto nisso, naquilo, esconde os fatos. Se preocupam com o macro, né? Com o maior, mas e uma às vezes coisa fica uma coisinha pequena que derruba. No caso, o Fernando foi um dos casos da CPI, foi a tal da Fiat Elba, que ele teria comprado Fiat ou Elba, ganha ou qualquer coisa Nós assim. temos visto casos aí, né, agora recentemente também, que não é o que a gente sabe do desvio maior que aparece, mas às vezes é um imóvel, né, um bem, que demonstra que realmente houve a corrupção, porque o sentimento de impunidade é tão grande que você se descuida na hora de fazer as trapaças e deixa a coisa acontecer e acontece com coisas pequenas. É isso mesmo. Vamos falar da Tereza hoje. Você mudou para São Paulo? Eu vivo em São Paulo há 18 anos. Está lá e estava meio quietinha, né? Você estava sossegada? Eu estava tratando... Ou sentiu que estava faltando uns agitos, uns holofotes? O que era isso? O que te levou a sair do casulo? A cena política porque a gente tem acompanhado escândalo atrás de escândalo voltados ao tema da corrupção, né? Que aparece, não cessa, e eu acho que não vai cessar assim tão fácil. Vimos o mensalão, depois aí apareceu o problema da Lava Jato, que foi uma coisa, o maior escândalo de corrupção que aconteceu no mundo. O país, porque o país é muito rico para aguentar esse desaforo, que foi esse roubo e quebrarem uma estatal como a Petrobras. Eu não sei se a Petrobras vai aguentar. Ainda tem coisa para vir aí. Ainda tem coisa para vir, a gente sabe que ainda tem... O que vem do exterior ainda é preocupante. Pesado. Então, a forma que se fez de dilapidar o patrimônio nacional é vergonhoso. Era para estar todos presos. É isso. Inafiançável, morrer na cadeia, todo mundo. E a gente sentia que a operação, que tinha um movimento, a população querendo a transparência e mostrar tudo isso, e ao mesmo tempo a classe política, em sua maioria, tinham casos, como eu digo, sempre tem as exceções, querendo botar toda essa sujeira embaixo do tapete, esconder, fazer jeitinhos, criar artimanhas para que a legislação mudasse, emendas, para que não acontecesse o que a gente tem visto. Para continuar todo esse jogo, essa roubalheira que está aí. Então, quando você vê isso, a sociedade tem que se mobilizar. Não é só ir para a rua, mas quem tem alguma capacidade, algum vínculo, alguma ligação, tem que botar a cara e falar e buscar essa verdade. Então, eu me dispus a sair da minha zona de conforto para voltar à cena contra, vamos dizer assim, a família, muita gente, contra os amigos. Para que você vai entrar nisso? Hoje você tem uma agenda, assim, você tem um tema que você defende. Ele é um tema feminino ou ele é um tema, ou ele é mais geral? Porque hoje você vai fazer uma palestra aqui na Fundação Balgino do Amarão, no auditório. O que você vai conversar hoje? Eu primeiro, o meu foco principal, a minha entrada na cena política, vem da questão da corrupção, da transparência, isso que me motivou mais. Porque se você não der um basta, você não vai a lugar nenhum. Porque isso está endêmico, está em todos os níveis, em todas as entidades autarquias. Você vai começando a mexer porque ficou normal. Roubar faz parte, dar um jeitinho faz parte. Você pode estar almoçando, do seu lado tem um que tem tornozeleira, você pode estar ali, tem um outro. Ficou isso, a gente está vivendo desse jeito. A justiça lenta, né?
muitos casos de corrupção aí gravíssimos prescrevem. E o que é que vai se fazer, né? Mas isso é uma coisa que, para mexer nessa parte jurídica, na questão toda dessa legislação, vai demorar algum tempinho, né? Porque você tem que mexer em estruturas mas jurídicas tem que ter uma país. Reforma da Constituição, tem que ter uma reforma política, isso não tenha dúvida, né? Que o país precisa para a evolução dele. Hoje você faz uma apresentação na Fundação Balgino do Amaral. Qual é o seu tema que você vai conversar? São um grupo de mulheres ou é para a família? Não, como é que aberto. Isso? É aberto. Eu tenho o prazer de estar aqui a convite da Maristela Ronda, que é uma mulher brilhante, tem muita iniciativa, muito respeitada. É um exemplo para nós mulheres. E ela me organizou essa palestra, no qual eu vou contar um pouco do que eu vim, a minha história, para aqueles que não conhecem, né? E as minhas propostas. Entre elas, a principal que eu digo é que onde nasceu toda a minha vontade de voltar ao cenário político, que é a transparência e contra a corrupção. Porque dela você barra tudo que pode ser de iniciativa e de desenvolvimento do país, seja na educação, seja na saúde. Quantos casos vocês estão ouvindo aí de problemas de merenda escolar? Nós temos alguns em Sorocaba. De saúde. Alguns em Sorocaba. Então, saúde, que se joga remédio fora, que vão remédios que já estão vencidos, de exame, de prótese que já estão... Tudo que é de safadeza você ouve, mas isso é a corrupção. Então, isso a gente tem que dar um basta para poder haver uma evolução no país. Junto a isso, a conquista do espaço da mulher. Por que as mulheres representam tão pouco dentro da sociedade política, da classe política? Será que elas representam mesmo ou as mulheres ainda trabalham nos bastidores? Mas que negócio de bastidores? Está parecendo aquele negócio que atrás de cada homem de sucesso tem uma mulher. Não é atrás não, é do lado, é na frente. Não tem isso de ter atrás não. Está na frente. Mas não é isso. É que a mulher, ela trabalha bastidor. A minha provocação com você é mais ou menos em cima disso. Porque o que mais se diz hoje é assim, não, mas você veja, as mulheres não estão aqui, elas deixam de estar ali, mas elas estão agindo. Né? Não, as mulheres estão agindo. Eu acho que a representatividade das mulheres ainda... não está acontecendo com o devido intensidade. Não está acontecendo, exatamente. Com o espaço que as mulheres merecem. Como é que você tem 52% do eleitorado feminino e você só tem um pouco mais de 10% dentro do Congresso? Onde está a situação da mulher? Né? A mulher precisa também do apoio do Estado para ter onde deixar o seu filho. Mas não é deixar só na creche, é deixar quando esse filho tem 10 anos, 15, a orientação. O Estado não é responsável por educar a criança. A educação doméstica vem da casa, mas a educação de conteúdo vem do Estado. Então, ele tem a obrigação de dar a escola nos 2 horários a essa juventude. Você tem que investir, capacitar para você ter um país melhor, como é o exemplo que temos aí tão vivo, que é a Coreia do Sul. O exemplo. Então, como é que uma mãe pode trabalhar descansada se ela sabe que à tarde o seu filho de 10 anos vai ficar solto, não tem o que fazer? Isso nós estamos falando não apenas numa camada de classe média, mas em especial na camada mais trabalhadora. Na população que trabalha, que trabalha, que pega ônibus e que sai e sente que não sabe quando volta onde vai estar esse filho. E não tem o apoio que deveria receber do Estado. É isso que eu falo. Exatamente. Então, o Estado dá como suporte a educação interativa para essa população jovem se preocupar com o seu povo, o compromisso do Estado com o povo. O investimento maior que o Estado tem que ter é com o povo. Então, isso é uma bandeira. Você tem o respeito às diferenças, a multiculturalidade que é o país, né? Você acabar com essa intolerância, essa disseminação do ódio que a gente vê nas redes sociais. Não pode. O país é um país que é diferenciado no mundo pela essa interação que há. É muito interessante você esteja dizendo isso, porque o nosso editorial desse domingo, agora, depois a gente mostra para você, é bem em cima disso. Nós estamos perdendo a nossa capacidade de ser gentis, de
estar com o próximo, de tratar bem as pessoas, de boas maneiras, do bom dia, boa tarde, por favor e tudo mais. Ao mesmo tempo que nesse editorial a gente relata sobre um caso extremamente sexista que está ocorrendo aqui em Sorocaba, não é o caso da nossa entrevista agora, mas é bem essa questão que você está pegando, a questão da gentileza, de nós voltarmos a ser um povo, não é que voltarmos, mas relembrarmos que nós somos um povo que pode tratar as coisas também de uma forma agradável, respeitando o próximo, que começa com a educação, que se recebe em casa e recebe também nas escolas. Suas últimas palavras, que a gente está chegando ao final do nosso tempinho. Eu adoraria continuar aqui também gravando um pouco mais, porque eu acho que a gente tem muito mais para oferecer. O que mais que você gostaria de acrescentar? Pois é, então a minha mensagem, eu venho aqui mostrar minhas ideias, quem eu sou, pedir o apoio, né, vamos dizer, de quem está ouvindo, para a gente fazer uma corrente de união em prol do Brasil, da defesa, da transparência. Vocês podem entrar, existe um movimento grande chamado Unidos contra a Corrupção, onde foram elaboradas 70 medidas, a Fundação Getúlio Vargas, junto com a Transparência Internacional, para que a gente possa adotar no Congresso uma bancada renovada, a gente abrace essas medidas para que aquilo se torne lei, para que o país vença essa etapa e não perca a vontade de sonhar, de ter um sorriso nos lábios, porque isso que o brasileiro está acabando. Então eu quero desejar a todos que a gente tenha um país maravilhoso, então podemos voltar a sonhar assim. Não percam a esperança, vão às urnas, cumpram seu dever cívico. Não deixem de votar, porque é através do voto que vocês fazem a transformação.